Olá pessoal, está começando então mais uma edição exclusiva para vocês com as principais novidades que estão acontecendo nesse momento. E hoje a gente vai falar desse tufão que já vem causando muitos problemas na região de Okinawa, no Japão. Quase um terço da população da ilha principal está sem eletricidade, ou seja, no escuro. Mais informações também sobre os próximos passos desse tufão, um pouco também sobre alguns outros aspectos que estão acontecendo no Japão nesse momento, seja numa perspectiva política, numa perspectiva econômica. Então, fica até o final do vídeo, logo de cara já não deixa de clicar no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. Jornalismo simples e direto, todos os dias aqui para vocês. Bora lá então, vamos começar a falar dessa primeira notícia. Essas imagens são imagens de Okinawa ao vivo, nesse exato momento que a gente está gravando o vídeo, às 21h30. Nesse momento a gente tem aí algumas imagens que estão sendo trazidas pela NHK Internacional ao vivo, tem algumas câmeras inclusive que a gente vai acompanhar aqui para vocês, né, sobre o que está acontecendo nesse momento, né, como vocês podem ver, outra região de ventania, né? Então a gente está bastante preocupado com o que está acontecendo no momento. Isso porque, como vocês podem ver, a gente está tendo aí uma grande movimentação próximo agora de Okinawa. O epicentro desse tufão, ele está percorrendo justamente uma região muito próxima de Naha, que é a cidade principal no arquipélago e principalmente na ilha de Okinawa. E nesse momento também, como vocês podem ver, era esperado que o tufão se deslocasse à parte oeste, indo em direção a Taiwan, a China. Mas apesar disso, a perspectiva é que ele volte e comece a se deslocar então em direção ao Japão a partir do dia 3. Né? Como vocês podem ver, a trajetória dele vai evoluindo até que, a partir aí do dia 6, ele comece a ir em direção novamente à parte sul do Japão e passando novamente também por Okinawa. Então a perspectiva ela é bastante preocupante, como vocês podem ver. A gente tem imagens aqui do aeroporto de Naha, em que os voos foram cancelados integralmente. Muita tempestade, muita chuva, essa é uma das principais avenidas que fica em Naha, no Japão. E esse tufão realmente vem causando aí mais, digamos, problemas do que a gente tinha antecipado inicialmente. Por isso que eu digo para vocês que informação é tudo. E é bom ficar antenado nas informações que a gente está passando aqui para vocês, até porque vocês possam se prevenir de acordo com a evolução do tufão número 6. Então o tufão Kanun já matou uma pessoa, cortou a energia de 1/3 das casas de Okinawa, além de ter cancelado todos os voos. Então é uma situação complicada que está acontecendo nesse momento. E para você acompanhar a situação do tufão em tempo real, olha só, informação de utilidade pública para vocês. Tem um site que é o windy.com, que tem aí o acompanhamento, você consegue ver exatamente no Japão e ir passando ao longo do tempo para poder ver justamente aonde que o tufão vai estar daqui a um tempo. Como vocês podem ver, não dá para ver pela legenda, esse é o tufão a partir da segunda-feira, dia 7, às 9 horas da manhã, caminhando aí para a ilha principal do Japão. Ou seja, é uma situação bastante preocupante, mas ao mesmo tempo, tem muitas outras coisas acontecendo no Japão ao mesmo tempo. Antes de falar sobre o aumento do preço dos combustíveis, a gente vai passar aqui um recado rápido para vocês que estão procurando passagens aéreas do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão. Preste atenção, porque é promoção e acaba rápido. Inclusive, ontem mesmo venderam mais de 2.000 passagens da Qatar Airways, não necessariamente todas
por nós, mas a venda tá bastante forte. Não perca as promoções que estão sendo abertas. Para você que está saindo do Brasil para ir para o Japão, ainda tem datas em setembro, por exemplo, outubro e novembro, com preços que caibem no seu bolso e condições de pagamento muito flexíveis que a Jisai oferece para vocês. Entre em contato agora, manda mensagem no WhatsApp 11 9 30 30 0101 ou se você estiver no Japão, mais 55 na frente. A Katá tá com promoção, tem outras companhias aéreas também, então entre em contato com a Jisai, manda mensagem no WhatsApp e aguarda o retorno de uns especialistas. Agora, mudando um pouco de assunto, a gente vai falar sobre aumento do preço do gás. Não necessariamente aqui é uma tradução, mas é do combustível no Japão, que subiu para sua máxima nos últimos 15 anos. Uma das coisas que tem acontecido no Japão, principalmente, desde o começo da guerra da Rússia e da Ucrânia, é a baixa disponibilidade de gás natural e, consequentemente, o preço que acabou aumentando no mercado internacional. O Japão é um grande importador de gás natural, gasolina, derivados do petróleo, teve um grande impacto na sua inflação, ou seja, na economia de uma forma geral, e nesse caso, nesse momento, como vocês podem ver, uma das gasolinas, aqui nesse exemplo, está listada a 180 ienes por litro. Um preço que, inclusive, historicamente, é bem salgado. Uma das coisas que acontece também no Japão é que o iene tem se desvalorizado com relação ao dólar. Então, a desvalorização do iene com relação ao dólar, a moeda que é precificada, os barris de petróleo, naturalmente acabam também aumentando o preço na bomba de combustível. Não somente isso, o Japão derrubou alguns benefícios, subsídios de impostos que estavam sendo concedidos no caso, os produtores, né, aqueles que importam o combustível, no caso do exterior, que fazem um refino, né, se necessário, e também as distribuidoras de combustível. Consequentemente, na bomba de combustível, o combustível estava mais acessível. Agora começou a ficar mais caro novamente. Mais informações também sobre a grande onda de calor, a onda mais quente nos últimos 125 anos. Ninguém aqui estava vivo praticamente desde quando o Japão teve um calor tão intenso. É por isso que eu digo para vocês que isso aqui não é brincadeira não. Porque além das temperaturas elevadíssimas, a umidade relativa do ar acaba dificultando muito a vida de quem precisa estar trabalhando, por exemplo, fora de casa, andando nas ruas, e depende justamente aí de estar exposto às condições climáticas naturais para conseguir desempenhar as suas atividades. O ponto importante a ser ressaltado é que essa temperatura ela pode ser muito mais do que a mais quente dos últimos 125 anos. Por quê? Porque desde 1898 foi quando começaram as mensurações de temperatura. Ou seja, pode ser que, na verdade, se a gente tivesse com mensurações oficiais anteriores a, no caso, 1898, pode ter sido, sim, provavelmente uma das maiores temperaturas dos últimos séculos, né? Então é uma informação bastante complicada, por isso que é importante vocês estarem acompanhando as informações. Por quê? Isso aqui não é brincadeira não, gente. Isso aqui é assunto sério e a gente não exagera na informação. Os dados, eles falam por si próprios. O calor é tão intenso de que fazer cara feia nas ruas é algo normal nos dias de hoje, principalmente entre os idosos e aqueles que não estão tão preparados para esse tipo de temperatura. É muito comum andar nas ruas, principalmente locais onde existe um certo grau de declividade, e ver as pessoas fazendo cara feia mesmo, até porque o calor escaldante ele acaba fazendo com que essas pessoas se sintam muito cansadas num curto intervalo de tempo. Então é uma situação complicada, como vocês podem ver, não é brincadeira, os recordes de calor estão tomando aí
todas as províncias do Japão e as dicas são dadas, né? Estudantes aqui reuniram algumas dicas que eu vou repassar para vocês, né? Então a hidratação é muito importante, constantemente é necessário que você esteja hidratado e que você também se alimente bem e não se exponha excessivamente ou desnecessariamente ao sol, né? E lembre-se também que não é só a questão da insolação, preste atenção na questão do câncer de pele, protejam-se, protejam as crianças e os idosos, utilizem protetor solar com o maior fator de proteção UV possível, até porque isso vai garantir que você vai ter uma pele boa e também vai se prevenir com relação aos efeitos da insolação. Agora então, mais informações sobre a Bolsa de Valores Nikkei, que registrou a maior queda em um dia neste ano. Pois é, perdendo aí 707 pontos, estando acumulado agora na pontuação de 32.768, a Bolsa Nikkei amargou aí essa queda, mas é aquela velha história. Tivemos um aumento muito grande aí nos últimos meses. Consequentemente, essa perda de apenas um dia pode não ser sentida aí, pelo menos no impacto de longo prazo. Agora, mais informações também que estão acontecendo com relação à questão lá do My Number. O primeiro-ministro se pronunciou com relação a esse assunto e disse que vai continuar investindo no programa do My Number, que está sendo muito questionado, principalmente na parte da integração dos cartões unificados, que seria equivalente a esse CPF aí, com os cartões do sistema de saúde pública. Nesse momento, como vocês podem ver, a grande polêmica gira em torno de problemas em sistemas de informação, em que dados de um usuário estão vinculados a outros, dados de pagamento estão linkados incorretamente, informações estão ainda muito inconsistentes. 41% dos governantes já dizem que não estão satisfeitos com a implementação imediata do My Number para integração com os cartões de saúde, e 2/3 da população também reprovam essa situação. Não por isso, a popularidade do primeiro-ministro Kishida caiu, e é uma das menores, se não a menor, desde o início do seu governo. Além disso, então, vamos passar aqui mais notícias sobre fraudes no Japão. Pois é, agora, desde o escândalo do Big Motor, em que foi exposto aí um grande escândalo fraudulento de uma empresa que pode estar envolvendo inclusive a seguradora de veículos, aumento do preço do valor a ser, no caso, indenizado pelas seguradoras, a empresa Big Motor, reparadora de veículos. Como vocês podem ver, mais escândalos e seguradoras imobiliárias estão sendo suspeitas aí de conluio de prêmios de seguro para clientes corporativos. Então, nesse momento, parece que cada vez mais, quanto mais se investiga, mais os problemas vão aparecendo. É um momento meio complicado, é um momento meio turbulento e, como vocês podem ver, realmente é uma situação que está saindo fora de controle. Empresas como, por exemplo, Tokyo Marine, né, que supostamente é uma empresa internacional, né, uma matriz no Japão, mas inclusive que tem operação no Brasil, está sim sendo investigada por esse conluio também, ou seja, ninguém tá puro nessa história, né? Então, quanto mais se investiga, mais vai se descobrindo a respeito deste assunto. Agora, a gente vai falar sobre um assunto interessante, que veio do Japão e uma vacina, na verdade, que está sendo, na verdade é uma droga que está sendo produzida aí para conseguir ajudar na contenção do avanço do Alzheimer. Pois é mais uma informação importante, como vocês podem ver, a gente tá vendo aí muitos progressos, por exemplo, na questão da medicina a nível internacional, mas o Japão não fica atrás. Medicação aí para prevenir, né, e para ajudar no controle do Alzheimer deve estar aí disponível em breve no Japão, que está se decidindo aí agora, está sendo submetido o pedido para o Ministério da Saúde para ver se vai aprovar ou não. Agora, então, vou passar um recado rápido para vocês que apoiam o nosso trabalho e acompanham o nosso trabalho aí todos os dias. Se está no Brasil,
é descendente de japonês, tá passando perrengue aí, não tá numa situação boa? Pois é, apesar dos pesares, o Japão continua sendo a terceira maior economia do mundo, com uma taxa de desemprego de 2,5%, com uma renda per capita de 4 milhões de ienes por ano, ou seja, um país muito sólido do ponto de vista econômico. Apesar de não ser mais o mesmo, o Japão continua sólido, principalmente se você for comparar a situação que você possa estar se encontrando no Brasil. Tá precisando de ajuda para encontrar um emprego no Japão? Então manda mensagem no WhatsApp aqui em cima, DDD 11 930 30 01 e coloca mais 55 na frente, então se você estiver no Japão. E entre em contato com a Gisai, um dos especialistas vai retornar contato para vocês e repassar as melhores opções de empregos no Japão. Então pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo e não clicaram no botãozinho do like, então clica no botãozinho do like aqui embaixo. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações que a gente posta vídeo todos os dias, nem sempre no mesmo horário. O único canal que tem essa consistência há 3 anos, postando vídeo todos os dias completos aqui realmente para vocês, beleza? Então pessoal, até o vídeo de amanhã, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal Todo sobre Japão.